Então, o que faz de um seriado o seriado? As séries de TV têm crescido cada vez mais e mais e elas estão muito presentes na nossa vida hoje em dia. Mas por que tem, às vezes, uma série que a gente se vicia e a gente gosta tanto? E por que às vezes, a gente vê uma série que no começo a gente acha demais, mas daqui a pouco nem vale mais a pena ver? A gente pode dividir as séries em dois gêneros principais, a comédia e o drama, mas por agora vai ser mais importante o drama, então a gente vai ficar nele. Uma das grandes diferenças entre a comédia e o drama é que nas séries de drama a gente tende a parar de ver no meio mais do que na de comédia. Ou a gente vê tudo e sabe que no começo era bem melhor. E o primeiro problema ou motivo que faz alguém parar de ver a série é a enrolação. Um bom exemplo de onde eu quero chegar é o Pretty Little Liars. E que ele te dá qual é o mistério inicial no primeiro episódio, mas ele enrola muito até te dizer qual que é. E eu conheço muita gente que não viu ele até o final porque ele não levava a nada. Outro caso parecido, mas diferente, é o Lost, que ele também te dava um mistério inicial, mas em vez de solucionar ele botava mais mistérios em cima e problemas que às vezes nem eram solucionados, enquanto ele criava expectativa para um final que muita gente não gostou. Daí tem o Revenge, que é sobre uma mulher, a Emily, que ela está procurando as pessoas que fizeram mal ao pai dela e se vingando. Só que no meio a série meio que perde o foco e não é a mesma coisa, ela enrola demais e não fica bom. O segundo problema acontece quando uma série sai da sua premissa original, ou seja, do foco que ela tinha quando a série começou. Então ela vira uma coisa diferente e as pessoas não ficam tão interessadas. No Glee, a série indiscutivelmente abaixa a sua qualidade na quarta temporada, quando vários atores principais, os personagens, eles inevitavelmente se formam do colégio, que é onde toda a série se passa. E agora eles têm que dividir o foco entre os alunos que estão no colégio e os alunos que já saíram. Então a série muda muito. No Prison Break também acontece uma coisa inevitável. Como o próprio nome diz, é sobre a fuga de uma prisão. Mas o que acontece quando eles escapam? Não vai ser mais aquela coisa que tinha te prendido na primeira temporada. Então, as temporadas que têm maior qualificação geral são a primeira e a terceira, que, pequeno spoiler, se passam em prisões. No Once Upon a Time acontece uma coisa parecida, que as temporadas que as pessoas mais gostam são a primeira, a terceira e a segunda e a quinta, que se passam todas no lugar onde tudo começou, que é a cidade onde eles moram. O terceiro problema é a repetição. E o caso do Suits e do How to Get Away with Murder são muito complicados, porque são duas séries muito boas, mas que ainda tem bastante gente que não assiste tudo. Isso por causa da repetição. Nas duas séries, os personagens passam pelos mesmos problemas várias vezes, e a história procede lentamente. Então as pessoas param de ver no meio, mesmo que em alguns casos a série fique boa de novo depois. O quarto problema eu não vou poder falar muito, porque mesmo que eu tenha falado de alguns outros, esse aqui vai ser muito spoiler. Mas quando uma série chega no final, é muito difícil acabar ela, porque, né? E aí o final fica ruim na visão de muita gente. Então aqui a gente tem os nossos problemas: a enrolação, a saída da premissa original, a repetição e o fim ruim. A gente teria que ter uma série direta, com a mesma premissa sempre, com novidades e com um fim bom. E mesmo que de primeira isso não pareça muito difícil, é muito difícil de fazer. Porque, primeiramente, a gente tem que ter a mesma premissa sempre com novidades. Ou seja, a mesma coisa, só que diferente. E tem uma campanha da Melissa que, de 1997, a Melissa marca de sapatinho mesmo, que dizia sempre igual, sempre diferente. E é assim que tem que ser uma série. Ela tem que ser igual, sem se repetir. E é assim que é o Grey's Anatomy. Ele é uma série médica, com 13 temporadas que ainda não acabou, e que ele mantém o foco desde sempre, e que é a vida dentro do hospital. Ele não enrola e ele não se repete. Tanto que as temporadas que as pessoas tendem a gostar mais são a 9ª e a 10ª, que são bem adiante. E ao contrário do Grey's Anatomy, tem muitas séries que as pessoas preferem no começo, que tudo ainda te surpreende e não enjoa até depois. E então a gente vai falar de outras séries que nem o Grey's Anatomy, que ainda não acabaram e conseguem não ter esses problemas. Com o Black Mirror é mais fácil, porque os episódios não têm uma ligação obrigatória entre eles, e todos são uma crítica à sociedade moderna e à convivência dela com a tecnologia. Mas o caso do Doctor Who
é muito inteligente. Eles têm a mesma premissa desde 1963, só que de tempos em tempos, ultimamente de 2 em 2 temporadas, o ator principal, no caso o doutor, ele muda. E junto com ele muda a personalidade geral do personagem e a ajudante dele, fazendo a série ficar cada vez fresca e não enjoar. O caso do Stranger Things é mais recente e ainda dá tempo dele ficar ruim. Mas eu acho que vale a pena falar dele porque o jeito como ele foi feito é genial. Ele tem elementos secundários e modernos que fazem a série ser muito boa de assistir. E ele é feito a partir do chamado algoritmo da Netflix. Ele é feito para o binge watching, a ação de assistir vários episódios seguidos. Ele tem crianças, o que chama atenção e entretém muita gente. Ele dá um certo medinho, assim. Ele tem uma baita nostalgia dos anos 80 e 2 atores famosos dessa época, que faz a série ser muito viciante e todo mundo ficar ansioso para a próxima temporada. E aí tem o Game of Thrones, que é uma série com muitos personagens, uma história muito complexa, mas que ainda é a série mais assistida por aí. Ela não se enrola, ela tem os mesmos focos do começo e ela não se repete. Às vezes ela até surpreende demais. Mas essa série ela é excepcional e não é por nada. O criador e escritor dos livros, o George R. R. Martin, já sabe como ele vai acabar. E ele não decidiu isso enquanto ele escrevia, tipo, o 4º livro. Ele sabia como ele ia acabar a série antes de começar a escrever o 1º livro. E, no final, esse é o grande segredo. O que me leva ao grande exemplo dessa teoria, que é o Breaking Bad. O criador do Breaking Bad, o Vince Gilligan, ele sabia desde o começo como é que ele ia acabar a série. Mesmo que ele tenha feito algumas pequenas mudanças, quando ele acabou a série, ofereceram $1 milhão por episódio que ele fizesse depois do finale. Mas ele não aceitou, porque era daquele jeito que a série tinha que acabar. E é um baita final, o que nos leva à última solução do nosso problema, o fim bom. Mas depois de analisar tudo isso, qual é o seriado ideal? E o que eu faço se eu quero fazer uma série de sucesso? Essas perguntas não têm uma resposta absoluta, porque mesmo que seja direto, que tenha a mesma premissa sempre, que seja com novidades e com um fim ótimo, ainda tem 1 milhão e uma outras coisas que podem dar errado. E ninguém repete ou enrola de propósito. Também não é tão simples fazer uma série. Precisa de um roteiro, uma produção, um elenco e muitas coisas que podem desqualificar a série, mesmo ela tendo todos esses pontos. Então, o único jeito de saber se tu gosta ou não de uma série é assistindo. Então, quando tu chegar em casa hoje, senta no sofá, relaxa e assiste 1, ou 2, ou 3 episódios daquela série que tá todo mundo te dizendo pra ver. Obrigada.